Meu filho, se achega aí e puxa um tamborete, porque o que eu vou lhe contar hoje é coisa que não se escuta mais por aí não. É um causo do Luiz, São Paulo, direto das quebradas desse Brasil antigo, contado por quem viu, por quem sentiu na pele o peso do medo e a força do mistério. Causo dos mais velhos, que carrega no peito o cheiro de terra molhada e na memória o assombro do que não se explica. E não esquece de inscrever no canal para ajudar o velho aqui, porque o passado ainda fala alto e o silêncio da noite tem voz. Bora por causa do Luiz, seus loucos e suas loucas da cabeça. Relato a seguir, nem mesmo os locais mais esquecidos e afastados podem estar livres de seres do desconhecido. Dessa vez seria diferente, eu pensei, mas lá estava eu, sem dinheiro, sem trabalho, no meio do nada e morando numa casa realmente assustadora e assombrada. A última coisa no mundo que eu queria. Tudo começou quando eu decidi fazer uma nova tentativa de sair da cidade grande de uma vez por todas. Eu odeio cidades grandes, mas sempre que acabava em uma para conseguir me sustentar financeiramente. Essa é uma história honesta e verdadeira sobre a casa assombrada onde eu fui parar. Ela era isolada do mundo e o vizinho mais próximo ficava a mais de 5 quilômetros de distância. Era o começo do verão e eu estava ansioso por sair da grande São Paulo de novo. Finalmente, depois de ter procurado em todo lugar, eu consegui um emprego como técnico de uma rádio numa cidadezinha do interior paulista. A cidade ficava a cerca de 30 quilômetros do vale quase inabitado onde eu esperava morar de novo. Eu fui para a estação de rádio assim que cheguei na pequena cidade. E depois de apresentações e ouvir o que era esperado de mim em serviço, eu fui para o meu vale favorito. Tudo estava um mar de rosas, pelo menos no começo. Eu tinha alguns amigos no vale de quando eu morei ali antes, então eu achei que poderia ficar com eles até arranjar um lugar meu. Depois de 2 semanas, as coisas não estavam indo tão bem na estação de rádio. Eles tinham mudado de ideia quanto a ter um técnico período integral lá. No entanto, isso não acabou com as minhas esperanças de conseguir um bom emprego em outro lugar e conseguir ficar na região. Eu já tinha visto várias casas para alugar, mas nenhuma me agradou muito. Um dia, finalmente, eu vi um velho amigo, o Beto, e a sua recém-casada esposa. Ele também estava procurando um lugar para alugar e tinha algumas ideias que eu não tinha pensado. Tinha um lugar que ele me descreveu que parecia ser maravilhoso. Era uma casa de fazenda velha de 2 andares, 6 quartos, completa com celeiros e estábulos. A casa estava a 15 quilômetros da cidade mais próxima e para chegar nela tinha uma estrada muito pouco usada. O aluguel na época era de R$ 75 por mês. O proprietário tinha baixado o aluguel da casa em troca de reforma feita nela, segundo o Beto. Eu estava começando a me animar, até que a sua querida esposa acrescentou que a casa era assombrada. Como era a primeira vez que eu encontrava a esposa do Beto, eu não sabia o que pensar. O Beto não era nem um pouco supersticioso e, julgando pelo que eu tinha ouvido falar sobre a mulher dele, ela também não era. Mesmo assim, eu resolvi ir ver a casa. Talvez ela não gostasse de casas antigas que precisassem de reforma. Eu consegui chegar na casa no começo da tarde. Era verão quente e o ar fresco e as montanhas, a serra ao longe, deram um ar muito atraente para casa. Eu podia ver o celeiro e outras construções ao longo do terreno. Quando eu me aproximei da porta da frente, eu notei que a maioria da madeira estava podre e tinham caído durante os anos, deixando a varanda intransitável. Então eu lembrei que o Beto me falou para entrar pela entrada da atrás da casa.
Eu fui lá para trás e entrei na cozinha, pensando como seria bom morar numa casa de fazenda. Lá dentro, eu fui recebido pelo som de uma torneira vazando. Eu fui para a sinca e tentei em vão desligar a torneira. Isso só piorou as coisas, começou a sair mais água. Então eu decidi deixar isso para lá e continuar com a minha visita. A cozinha era gigantesca, do tamanho de muita sala, com um teto bem alto, com armários grandes, com porta de vidro. Depois de ter olhado a cozinha e a fria despensa com entrada do lado da cozinha, eu continuei para a sala de estar. A sala de estar devia ser 2 vezes maior do que a cozinha, com um teto igualmente alto. Eu estava cada vez mais empolgado. Saindo da sala, eu entrei num corredor que levava para a parte da frente da casa. Do lado esquerdo do corredor tinha um único banheiro. Continuando pelo corredor, tinha um... Amigo, me falaram que estavam indo embora de volta para a capital. Então lá estava eu, morando sozinho em uma casa gigantesca, potencialmente assombrada. Os barulhos geralmente aconteciam por volta de 11 p.m. No começo, eu só ouvia algo arranhando as paredes. Eu pensei que poderiam ser ratos. Depois de alguns dias, eu comecei a ouvir passos fortes no andar de cima. Era como se alguém estivesse arrastando algo por aquele quarto estranho do andar de cima. Eu lembro de colocar minha orelha contra a parede para ver se o barulho vinha mesmo da casa, e realmente vinha. Como eu tinha um aparelho de som, eu simplesmente aumentava o volume o suficiente para não ouvir os passos que vinham do segundo andar. Eu geralmente ficava acordado até não poder aguentar mais de sono, geralmente entre 1 a.m. a 2 a.m. Isso era padrão toda noite. Depois de várias semanas vivendo assim, eu fui falar com um amigo, o Diogo, de São Paulo, que também estava tentando fugir da cidade grande. Como ele estava procurando um lugar para ficar, eu ofereci um dos meus quartos. O Diogo aceitou na hora. Tendo 5 quartos para escolher, ele pegou um que ficava no andar de baixo, perto da escada, na parte da frente da casa. Na manhã seguinte, Diogo me perguntou algo muito interessante. O que eu estava fazendo andando para lá e para cá no andar de cima a noite anterior? Eu falei que não tinha subido lá em cima na noite anterior. Ele não acreditou e falou que eu fiquei andando no quarto em cima do quarto dele. Mas eu falei que em cima do quarto dele não tinha nada, só o forro. Depois de mostrar o andar de cima, eu finalmente convenci ele. Agora, ele tinha chegado na mesma conclusão que eu. Tinha um fantasma lá em cima. Então, do seu jeito estranho de tentar me confortar, eu acho, ele me contou uma experiência que outra hora conto. Diogo ficou na minha casa assombrada por 2 semanas. Então, se mandou, me deixando sozinho para ser comida pelo que quer que fosse que rastejava no segundo andar. Algum tempo depois, eu acabei esbarrando com uma amiga na cidade. Ela me perguntou como eu estava e onde eu estava morando. Quando eu falei para ela, o seu comentário foi: "Oh, aquela casa é assombrada!" Então ela me contou a história da casa. Ela falou que uma família tinha se mudado para a casa há algum tempo e um dos filhos do inquilino ocupou o quarto da frente do segundo andar. Ele começou a fazer sessões espíritas, brincadeira do copo e coisas do gênero. Muita coisa ruim começou a acontecer com a família e, depois de pouco tempo, eles acabaram se mudando. Ela falou que o estado que eles se encontravam emocionalmente era bem precário. Eram só uma sombra do que já tinham sido. Estavam cansados e deprimidos. Quando eu voltei para casa, eu não tinha certeza se tinha gostado de ter ouvido essa informação extra sobre a casa. Algumas noites depois, tinha tanto barulho no andar de cima, estava uma bagunça, que parecia que o que quer que fosse que estava fazendo aquela zona toda ia descer a escada. Eu estava tão assustado que já estava fazendo planos de por qual janela pular e qual roupas levar. Nem o aparelho de som conseguia mascarar o barulho mais. No entanto, nada se materializou aquela noite. Se eu colocar tudo o que aconteceu comigo enquanto estava lá, ia pegar muito espaço.
No entanto,